O que você faz quando Deus não atende a sua oração? No livro de Marcos, no capítulo 2, a gente encontra a história de um paralítico que não se orgulhava das coisas que havia feito e as escolhas erradas eram a causa da sua doença. Triste, né? Muitos, inclusive, já haviam declarado que ele não tinha jeito e ele era uma causa perdida. Infelizmente, muitas vezes nos esquecemos da orientação de Jesus de que não devemos julgar e já saímos dando os nossos pitacos e opiniões sobre a atitude das pessoas. Precisamos lembrar que atribuir culpa às pessoas, aos pecadores, não traz cura, muito menos a restauração. Mas o paralítico tinha amigos acolhedores e persistentes. Nem mesmo a multidão impediu que os seus amigos o levassem até Jesus. Após descerem um amigo por um buraco no telhado, os que estavam com Jesus agora se perguntavam: será que Jesus vai curar esse causa perdida que ficou doente por cometer os atos pecaminosos? Ele, na realidade, só está colhendo o que plantou. Ao se aproximar do paralítico, Jesus foi direto ao ponto que mais incomodava o homem: seu sentimento de culpa e a separação que ele sentia de Deus, que para ele era muito pior do que a sua doença. Antes de oferecer a cura física, Jesus ofereceu o perdão, a cura espiritual. E após um perdão, então, veio a cura física. No plano original de Deus para a humanidade, a doença e o sofrimento nunca foram o ideal. Deus tem sua maneira de curar as enfermidades. Ele conhece a origem de todo sofrimento e doença e sempre busca cortar o mal pela raiz, resolver o problema de fato e não apenas remediar. Mas será que um cristão fiel pode ficar doente? O livro de 1 Reis, no capítulo 18, conta a história do profeta Elias, que passou por uma grave e profunda depressão e teve a audácia de pedir que Deus o matasse. Mas como isso pôde acontecer com um profeta? A depressão não é um sinal de que algo está errado com o nosso relacionamento com Deus? O livro de Salmos, o maior livro da Bíblia, é a prova de que inclusive os fiéis passam por momentos de dor, sofrimento e angústia. Muitas vezes a depressão toma conta de nós de modo lento e silencioso, e nos damos conta quando ela se intensifica. Ela nos derruba quando passamos por circunstâncias desgastantes, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Elias tinha acabado de passar por um momento exatamente como esse. Ele ficou completamente esgotado após o episódio do Monte Carmelo. Ele viu de pertinho a vitória de Deus sobre Baal, testemunhou a execução dos 850 profetas de Baal e quando soube que Jezabel havia decretado a sua morte, não pensou em mais nada além de fugir. Ao invés de confiar em Deus e encarar o problema, ele fugiu. Nós fazemos muitas vezes como Elias, mesmo conhecendo a capacidade do nosso Deus, a gente não busca o auxílio dele. Tentamos resolver as coisas do nosso jeito e acabamos fugindo. Alguns tentam fugir através dos vícios, outros através da comida, através do sono, dormindo loucamente direto, outros se atracam no trabalho, outros ainda buscam os relacionamentos suprir aquela necessidade que tanto tem dentro do coração. Tudo isso para tentar achar alguma solução e amenizar a dor e esquecer o sofrimento. Mas essas escolhas mascaram os sintomas, elas não resolvem o verdadeiro problema, acabando só por piorar a situação. Elias estava cansado demais para continuar fugindo e chegou à conclusão de que a morte era a única saída. Sendo assim, ele pede que Deus o mate. Deus sabia que dias melhores estavam preparados para Elias. A cura viria quando ele aceitasse os planos de Deus para ele, quando ele aprendesse a descansar e a confiar em Deus plenamente. O plano de Deus para Elias não era a morte embaixo de uma árvore, mas sim em uma carruagem de fogo com destino ao descanso celestial. Queridos, Deus nunca está cansado demais para atender às nossas necessidades. Ele sabe que a nossa maior e mais urgente necessidade é a cura espiritual e Ele oferece ela hoje para você. E aí, você vai ficar apegado ao que você mais quer ou você vai aceitar o que você de fato mais precisa?